Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, simbora, começando aí geometria espacial, justamente com essa parte aí de prisma, né? Então, vê só, o que é que vem a ser um prisma e como é que a gente pode definir um prisma? Então, um prisma é o seguinte, é uma figura tridimensional, tá? É um sólido, onde ele é definido da seguinte forma. Então, preste atenção. Imagine que você tenha dois planos paralelos. Imagina aí, dois planos paralelos, pode ser os dois na vertical, horizontal, inclinado, tanto faz. Imagine dois planos paralelos e que você coloque dois polígonos idênticos em dois planos paralelos, certo? Dois polígonos idênticos em dois planos paralelos. Então, se você encaixar dois polígonos congruentes e em paralelo, situado, obviamente, nesses dois planos paralelos, e ligar todos os pontos de um polígono a todos os pontos do outro, você vai ter um prisma. Então, isso é uma das maneiras de se definir o que é um prisma. Não é a única maneira de definir o que é um prisma. Tem outras maneiras também, mas essa é uma delas, tá? Imagine que você tem aí dois planos paralelos, e eu estou chamando a atenção disso porque não necessariamente vem um em cima e um embaixo. Às vezes vem um na frente e um atrás, um de um lado do outro, tá certo? E você coloque dois polígonos idênticos em dois planos paralelos. Aí, se eu ligar todos os pontos de um a todos os pontos do outro, esse sólido vai ser um prisma, tá certo? Isso é uma maneira, ó. Eu escrevi aqui de outra maneira. Ó. Prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas, no qual as bases se situam em planos paralelos, certo? E aí, quanto à inclinação das arestas laterais, a gente vai ter os prismas podendo ser classificados em retos ou oblíquos, mas aí vamos colocar quais são os elementos que um prisma tem. Então, se você olhar para cá, ó, nesse primeiro você teria um pentágono aqui e um pentágono aqui em paralelo, tá vendo? Um pentágono em cima e um embaixo, paralelos, e liguei todos os pontos de um a todos os pontos do outro. Aqui é a mesma coisa, ó. Um pentágono aqui embaixo, todos os pontos de um a todos os pontos do outro. Liguei, estou aí com outro prisma, certo? Então, a ideia e a definição de prisma seria justamente essa. Imagine que eu tenha dois planos paralelos, e liguei todos os dois polígonos paralelos idênticos e liguei todos os pontos de um a todos os pontos do outro dessa maneira que vocês estão vendo através de linhas que nós vamos chamar de arestas e vão ter outras linhas que vão estar formando aí a superfície lateral. Aí, vê só, quais são os elementos que um prisma tem? Vamos lá. Primeiro, cada um desses polígonos que a gente tem aí na definição, cada um desses dois polígonos idênticos congruentes vai ser chamado de quê, gente? Vai ser chamado de quê? Vamos lá? Vai ser a base do prisma. Obviamente, todo prisma tem duas bases, né? Duas bases, também é uma base. E as duas bases do prisma, elas são paralelas e idênticas. Então, quando você for trabalhar com prisma e vai precisar identificar as bases, entendam que as bases vão ser aqueles polígonos que estão paralelos e que são congruentes. Joia? Bom, o que mais um prisma tem? Vamos lá. Se eu pegar a distância entre esses dois planos paralelos, a distância retinho entre os dois planos paralelos, certo? Essa distância. Então, obviamente, perpendicular de cima para baixo ou de frente para trás, não importa. A distância entre os planos onde as bases se encontram seria justamente a altura do prisma. Então, a altura do prisma é justamente a distância entre os planos onde as bases se encontram. Aí, o que mais um prisma tem? Vamos lá. Vou botar de outra coisinha aqui para não misturar muito. Se eu pegar uma linhazinha dessa, ligando exatamente dois pontinhos, onde cada pontinho desse a gente chama de um vértice, certo? Essa linhazinha, ela é justamente uma aresta. E essa aresta daqui, que está ligando esse vértice a esse vértice, por cima dessa superfície lateral,
ela é justamente uma aresta lateral. Joia? Agora, se eu ligar dois vértices por cima da superfície, formando aí uma linhazinha que está no perímetro aí da base, certo? Essa aresta, a gente já vai dizer que essa é uma aresta da base. Então, a gente tem a aresta lateral e a gente tem também a aresta da base. Beleza? Bom, o que mais o prisma tem? Se eu pegar esses polígonos que formam a superfície lateral, então, se eu pegar esses polígonos daqui, ó, tipo esse, né? Esses polígonos que compõem a superfície lateral, elas vão ser justamente as faces laterais, tá? E isso é uma face lateral. Tá joia? E vejam que as faces laterais do prisma, elas sempre vão ser no formato de paralelogramos. Sempre, paralelogramos. Agora, tem um detalhe. Qual é a diferença entre um prisma reto e um prisma oblíquo? Vamos lá. Prisma reto. Por que esse prisma é classificado como reto? Bora. Ele é um prisma reto porque as arestas laterais, elas vão formar 90 graus com as bases. Então, quando as arestas laterais formarem 90 graus com as bases, a gente tem que esse prisma é reto. Quando é que o prisma é oblíquo? Quando as arestas laterais, ó, elas não formarem 90 graus com as bases. Aí você vai ter um prisma oblíquo. Aí tem um detalhezinho, né? No prisma reto, se liga aí, as faces laterais, elas são retângulos. Prisma reto. É importante destacar que no prisma reto, uma face lateral, ela é sempre retangular. Retangular. Enquanto que no prisma oblíquo, isso aí não tem que acontecer, né? E se o prisma é oblíquo, ele vai estar inclinado e essas faces laterais, elas não necessariamente vão ser retangulares, vão ser simplesmente paralelogramos. Tá joia? Então, veja, já sabe o que é um prisma, já sabe o que é aresta lateral, aresta da base, altura, vértice. Já sabe que quando o prisma é reto, as faces laterais são retangulares. Quando ele for oblíquo, isso já não acontece. Tá, beleza? Ficou claro até aí? Alguma dúvida? Vamos seguir? Aí, vê só. Como é que a gente faz para dar o nome do prisma, para classificar o prisma? Então, vê só. O nome do prisma, a nomenclatura do prisma é justamente de acordo com a base. Então, a nomenclatura do prisma, ela é sempre de acordo com a base. Como assim? Como assim? Como assim? Olha lá. Esse primeiro prisma. Perceba que as bases são o quê? Triangulares. Então, a gente vai dizer que o prisma é triangular. Consequentemente, você pode ter o prisma quadrangular, hexagonal, pentagonal, octogonal, tanto faz. Então, o prisma, ele é classificado, o nome dele é dado de acordo com a base. Triangular, quadrangular, hexagonal e assim segue. Tá certo? Então, o nome do prisma sempre de acordo com a base. Agora, os três principais são esses que vocês estão vendo na telinha. Esses são os três principais. Prisma triangular, quadrangular e hexagonal. Por que esses são os principais? Porque são aqueles que a gente tem mais ferramentas para estar calculando área, para estar calculando apótron, para estar calculando muita coisa. Não é isso? Então, a gente tem, certo, que esses três prismas vão ser mais cobrados. Assim como quando a gente estava lá em geometria plana, mexendo com apótron, com polígonos inscritos, circunscritos, a gente viu que os três principais eram triângulo, quadrado e hexágono. Não significa que não vai cair os outros, não. Claro que cai. Claro que tem questões aí com octogonal e tudo mais. Mas esses são os principais. Triângulo, quadrado e hexágono. Pode cair os outros. Pode, não vai cair os outros também. Mas esses são os principais, tá certo?
E o tipo de prisma que a gente mais vai trabalhar é justamente o prisma regular. Então, vou só destacar aqui o que é que vem a ser um prisma regular. Então, olha lá. Prisma regular, o que é? É um prisma reto, cujas bases são polígonos regulares. Então, esse é o tipo de prisma que a gente vai estar trabalhando mais do que os outros. É o prisma regular. Então, Clebinho, só vai cair prisma regular? Não, de jeito nenhum. Mas a maioria das questões cobram prismas regulares. Ou paralelepípedo, que não necessariamente vai ser um prisma regular. Tá? Então, toda vez que a gente falar de prisma regular, o que você já vai entender? Vamos. Falou de prisma regular. Primeiro, ele é reto. O fato dele ser reto, que aqui se implica, gente. Que aqui se implica, ele ser reto implica que as arestas laterais vão formar 90 graus com as bases, vai ser bem retinho. E, além disso, a base tem que ser um polígono regular. Lembram que aqui é o polígono regular, né? Lados iguais, ângulos iguais. Então, prisma regular é um prisma reto, a aresta lateral coincide com a altura. As faces laterais, elas são retangulares. Em todo prisma reto é retangular, e se o prisma é regular, ele é reto. E as bases, elas sempre serão polígonos regulares. Ok? Vamos lá adiante. Então, já sabemos que aqui é um prisma, como dar o nome do prisma, o que é um prisma regular e as classificações do prisma reto e oblíquo. Claro que o reto usa muito mais, e além do reto, que se usa muito também, muito mais do que o prisma qualquer, é o prisma regular. Beleza? E aí a gente vai falar aqui rapidinho da planificação de um prisma. Eu preciso saber planificar um prisma. Por quê? Porque existem algumas questões no Enem que você só faz se você souber planificação. Vou dizer ainda mais, tem questão no Enem, pessoal, que é só planificar. Não só prisma, né? Vai ter prisma, vai ter cilindro, vai ter cone, vai ter tudo isso. Mas prisma, gente, é o só do que mais cai. Prisma e cilindro, né? São os dois que mais caem. Se for ver prisma, depois ver logo cilindro também. E aí pirâmide e cone a gente vê até junto, porque cai pouco, né? Mas prisma e cilindro são os que mais caem. Então, vê só. O que é planificar um prisma? O que é planificar uma figura espacial qualquer? Planificar um prisma, planificar uma figura espacial, nada mais é do que você pegar essa figura e abrir. Só. Planificar um prisma é isso. É pegar uma figura e abrir. Nada mais do que isso. Tá joia? Então, olha para esse exemplo daí. Suponha que esse prisma, certo? Imagine que esse prisma seja, eu posso falar isso porque eu vou escrever agora para vocês, tá? Imagine que esse prisma seja um prisma hexagonal regular. Prisma hexagonal regular. Crebinho, o que é um prisma hexagonal regular? Vai, vem comigo. Prisma hexagonal. Quando eu falo que ele é hexagonal, eu já sei que as bases são hexágonos. Joia. Regular. O que é que significa dizer que esse prisma hexagonal é regular? Significa dizer que essas bases são hexágonos regulares e significa dizer que ele é reto. Ou seja, suas faces laterais são todas retangulares. E pelo fato do prisma ser regular, essas laterais, além de serem retângulos, todos os retângulos são iguais. Então, se liga, o prisma regular, qual é a vantagem? As faces laterais são todas iguais. Vocês percebem isso? Percebe tudo certinho aí? Então, vem aqui comigo. Como é que eu vou fazer para abrir? E vamos olhar direitinho e entender sobre esse prisma hexagonal regular. Vamos lá. Base é um hexágono regular, então todos os lados são iguais. Certo? Todos os lados são iguais. Todos.
Por ser regular, as faces laterais são todas iguais, então as arestas laterais também são todas iguais. As arestas laterais, por favor. As arestas laterais são todas iguais. Beleza? E aí vamos abrir aí esse prisma, certo? E ver como é que é planificar. Então, olha lá. Planificando esse prisma, a gente vai ficar com essa situação. Então, aí as faces laterais, elas são retângulos. São retângulos porque o prisma é regular. Agora, quantos retângulos tem na superfície lateral desse prisma? Ele tem quantos retângulos? Tem 6, porque o prisma ele é hexagonal. Então, olha lá, os 6 retângulos são iguais. Cada retângulozinho desse é uma face lateral. Cada retângulo é uma face lateral. As bases, obviamente, são hexágonos e essa é a planificação. Então, imagine pegar esse prisma e você ir abrindo. Então, lateralmente eu tenho esses 6 retângulos e de base eu tenho esses 2 hexágonos, como vocês estão vendo. Percebam que esse Lzinho é o lado do hexágono, que é justamente a aresta da base. A aresta da base. E esse Hzinho é a altura. Só que percebam que a altura, essa altura, como o prisma ele é reto, ela coincide, ela é igual à aresta lateral, não é isso? A altura é igual à aresta lateral. Joia? Me digam aí se está de boa essa canetinha, pessoal. Me diz aí, me diz aí. Alice, Luizinho, Leiria, Iago. Me digam aí. Está de boa essa canetinha? Como eu disse, eu estou calibrando ela. Me digam se está de boa de enxergar isso aí direitinho. Está legal, está tudo de boa. Tranquilo? Vamos dizendo, se querem que depois a caneta fique mais fina, a ponta mais grossa, mais escura, eu vou calibrando para ficar bem massinha para vocês. Se estiver boa também, vocês digam que eu continuo aí. Então vamos lá. Então a gente já sabe o que é face lateral, já sabe o que é a base, já sabe que a altura coincide com a aresta lateral, e aí eu preciso saber o que é que eu tenho que calcular de um prisma, o tradicional. O que eu estou chamando a atenção que é o tradicional? Porque na hora da prova, não necessariamente vai pedir o tradicional, mas eu preciso entender o que é o tradicional. Como assim, Clebinho, essa história de tradicional? O tradicional é o que eu tenho que saber calcular de um prisma. Vamos lá? Então, precisa saber o que é área da base. Tá para cá. A gente precisa saber o que é área da base. Área da base. Eu preciso saber sobre a área lateral. A área da base. Sobre a área lateral. Eu preciso saber sobre a área total. Área total. E eu preciso falar sobre o volume. Essas são as 4 coisas assim tradicionais que a gente tem que saber falar, calcular de um prisma. Área da base, área lateral, área total e volume. Percebendo sempre assim, que apesar de ser o tradicional, as perguntas elas não vêm calcule área lateral, área total, volume. Geralmente ela diz assim, né, que sei lá, uma embalagem de papel. Quantos centímetros quadrados de papel foram necessários para fazer aquela embalagem? Ou então, um recipiente tem esse formato daqui, qual é a capacidade desse recipiente? Então, geralmente se explora dessa forma. Calcular área e volume. Em geral, prisma, gente, prisma, pirâmide, cilindro, conisfera, a maioria das questões é área, volume. Maioria. Claro que tem aquelas questões pedindo distâncias, que é pedindo uma diagonal, pedindo coisas desse tipo. Mas, em geral, área e volume, tá? E aí, caso aconteça, que pode acontecer, área da base, lateral, total e volume, se bem que a única prova hoje em dia que ainda cobra esse negócio, calcular área total, calcular área lateral, não sei o que lá, é o SSA2 da UPR, que vocês nem vão fazer.
O 2 já passou, se bem que o SSA vezes 3 é meio doido, né? O SSA em geral é meio doido. Então, nada impede, por exemplo, do SSA 3 cobrar a questão de geometria espacial. Não tem nenhum impedimento em relação a isso. Então, vamos lá. Quando eu falar de área da base, quando eu falar de área lateral, quando eu falar de área total e quando eu falar de volume, o que é que eu estou querendo falar? Então, vamos lá. Área da base. Não é muito intuitivo. Calcular a área da base é calcular a área do polígono que está na base. E isso, obviamente, vai depender do prisma que você estiver trabalhando. Se o prisma ele for triangular, a área da base vai ser a área de um triângulo. Se um prisma for quadrangular, a área da base vai ser a área de um quadrado. E assim segue. Agora, se for para esse caso específico, certo? Para esse caso específico, como é que eu calcularia a área da base desse? Desse daí que está na telinha, do hexagonal regular. Então, vê só. Desse hexagonal regular, se eu chamar de L o lado da base, como está sendo chamado, calcular a área da base é calcular a área do hexágono regular, que a gente viu na aula de ontem. Como é que eu calculo a área desse hexágono regular? Vamos? 6 vezes o hexágono, 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, quando a gente fala de área da base, eu estou falando da área de uma base apenas, tá? Leve, se quisesse falar das duas, eu falaria área das bases, né? Mas a área da base é só essa base daí, 6L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Área lateral. Pensa direitinho, o que é que pega a área lateral? Gente, área lateral é a área da superfície lateral, ó. A superfície lateral é isso aqui tudinho, ó. Tudo isso. São todos os retângulos que compõem a superfície lateral do prisma reto. Então, se eu quero pensar na área lateral de um prisma, eu tenho que analisar o prisma. Se ele for regular, massa, como o caso desse daí, porque as laterais são todas iguais. Mas e se por acaso não for regular? Um paralelepípedo, o que acontece? Então, se for um paralelepípedo que não seja um regular, se for um prisma hexagonal que não seja regular, eu tenho que me preocupar em olhar face lateral por face lateral. Certo? Face lateral por face lateral. Agora vamos focar nesse que está na telinha. Como é que eu calcularia a área lateral, gente? Vamos. Um retângulo desse, L por H. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos. Então, seriam 6 vezes, porque são 6 retângulos idênticos, e cada retângulo, base, vezes a altura. Acabou. Não tem que decorar isso. Tem que entender o que é área lateral. Na fichinha que eu coloquei no grupo de vocês, eu coloco tudo bem completo, né? Como vocês sabem, está tudo bem completinho. Não tem lá como calcular a lateral, tem botando algumas fórmulas, mas geometria espacial, gente, eu considero bem mais fácil do que a geometria plana em nível de vestibular, porque se for um nível avançado, a geometria espacial pode ter coisa bem pesada, mas em termos de colégio, a geometria espacial é mais fácil do que a plana. Porque a plana tem questão que você apanha, cacete. Mas na espacial, geralmente, sai mais fácil as questões. Certo? Então, não tem nada muito difícil sendo cobrado em geometria espacial no ensino médio. Área total. O que seria a área total, pessoal? Mas o próprio nome já diz, a área total é a área de tudo. O que é calcular a área de tudo? A área total aí, de todo esse prisma. O que é que inclui a área total? Vai. A área total e pega tudo, pega tudo. Tudo compõe o prisma. Então, pega toda a lateral. Então, pega a área lateral. E como eu estou tratando de área total, eu tenho que pegar as duas bases, que são idênticas. Então, teria que pegar mais 2 vezes a área da base. Então, isso não é forma para decorar, é para você olhar e entender que a área do prisma todinho pega toda a superfície lateral e pega as duas bases. Então, a área total, a área lateral, com as duas bases. Show? E o volume é uma formulazinha mesmo, certo? Tem a história de volume, a unidade de volume, tem muita história sobre volume,
que não é o caso da gente fazer aqui se preparando só para o vestibular, né? A gente está estudando geometria espacial, bem devagarinho, da noção de onde é que vem, aí a gente entende o que é a noção de volume e tudo mais. Para a gente aqui, vamos direto. Volume do prisma, direto. Independente de ser regular, reto, oblíquo, qualquer prisma, o volume vai ser calculado pegando a área da base e multiplicando pela altura. Isso aqui eu vou até destacar, porque isso aqui é uma formulazinha, e é uma formulazinha que vale a pena, tá? Tem que saber, né? Tem que saber essa formulazinha, não tem para onde correr. Então, volume de um prisma está aí. Área da base vezes a altura. Show de bola? Alguma pergunta aí nessa telinha, gente? Então, planificar um prisma é importante. Kleber, tem questão que a gente só faz de prisma se a gente planificar? Tem, gente, tem. Tem questão, por exemplo, eu pego assim, se eu quero calcular a distância por cima da superfície do prisma de um ponto aqui a um ponto aqui, por exemplo. Desse ponto a esse ponto. Por cima da superfície do prisma. Você tem que abrir ele e saber que é calcular a distância de um ponto para cá. Cadê? 1, 2, 3. 1, 2, 3 para cá. Aí você calcular essa distância, vê? Por cima da superfície até chegar a esse ponto, é você planificar e calcular essa distância daqui para cá, ó, e aplicar Pitágoras. Só isso. Você faz isso e aplica Pitágoras. Então, existem situações que eu preciso planificar um prisma para saber calcular distâncias. Beleza? Tranquilos? Agora, tem um prisma que tem que ser chamado a atenção. Que é um prisma que acontece muito no dia a dia da gente. Onde você olhar ao redor, você vai ter prisma. E tem um prisma bem especial. Se eu olhar aqui ao redor, com certeza, esse aqui, por exemplo, caixinha da webcam. Isso é um prisma. E esse prisma, ele é um paralelepípedo. Não é? Então, se eu quiser olhar, ou se você olhar aí onde você está, não sei se vocês estão deitados, se estão em pé, se estão dormindo, se estão cochilando, se estão sentados na mesa da sala, enfim, onde você estiver, se você olhar aí ao seu redor, você vai ver um prisma. Quer seja no formato do seu quarto, enfim, você vai ter um prisma aí em alguma situação. E esse prisma que a gente tem que chamar a atenção dele é justamente o paralelepípedo, certo? Então, paralelepípedo é um prisma especial. Em particular, o paralelepípedo mais importante para a gente trabalhar é o paralelepípedo reto-retângulo. Se bem que muitas questões nem destacam que é reto-retângulo, só fala paralelepípedo. Mas quando você fala paralelepípedo, formalmente teria que dizer que ele é reto-retângulo, formalmente. Mas as questões no Enem, principalmente, sim, tem com muita frequência questões que eles nem falam, só falam paralelepípedo. Aí tu já tem que entender que é reto-retângulo, mas é coisa que a gente não vai estar se aperreando, não. E o que é que o paralelepípedo reto-retângulo tem de interessante? O que ele tem, o que é que ele chama atenção? É uma forma que assim, ela é tão importante que você enxerga ela em muitas situações, né? Não é à toa que o paralelepípedo reto-retângulo é tão comum. Ele é tão comum porque é uma embalagem, uma forma, digamos assim, muito interessante, né? Muito prática para você encaixar uma na outra, para você carregar. Então, é uma forma bem legal geométrica. E aí, que ele consiste? Ele consiste em um sólido como esse que vocês estão vendo, que é formado por 6 faces retangulares. Então, são 6 retângulos idênticos. Desculpe, idênticos não. São 6 retângulos que vão se encaixar para formar esse polígono daí, esse prisma daí, que é um paralelepípedo reto-retângulo. Recapitulando. O que é um paralelepípedo reto-retângulo? É um prisma quadrangular, não necessariamente regular, mas que todas as suas 6 faces são retangulares. Então, olha só.
Deixa eu botar aqui um efeito tridimensional aqui para a gente enxergar melhor. Então, o paralelepípedo, ele é uma figurinha mais ou menos como essa que vocês estão vendo. Estou tentando dar um efeito aqui 3D, certo? Então, é uma figurinha desse jeitinho. Paralelepípedo reto retângulo. Ele é um prisma quadrangular, onde todas as suas faces são retangulares e elas são 2 a 2 paralelas. As dimensões do paralelepípedo eu posso chamar de ABC, né? Comprimento, largura e altura. E o que é que a gente precisa trabalhar aí com paralelepípedo? O básico tradicional, área da base, área lateral, área total e volume. Só que muitas vezes a questão, quando está mexendo com paralelepípedo, cobra a diagonal do paralelepípedo. Então vejam como é que fica calculada a diagonal e onde é a diagonal do paralelepípedo. Vamos lá? A diagonal do paralelepípedo ela é obtida quando você liga um vértice a um vértice oposto. Então, olha só. Se eu ligar, por exemplo, vamos ver se a canetinha realmente vai ficar de boa. Se eu ligar esse vértice, não foi a primeira tentativa, não foi bom. Se eu ligar esse vértice a esse vértice oposto, olha, ficou de boa. O que eu teria aqui é justamente a diagonal do paralelepípedo, certo? Diagonal do paralelepípedo. E a gente precisa saber calcular essa diagonal. Cuidado para não confundir diagonal do paralelepípedo com diagonal da base, tá? O diagonal da face lateral, não importa. Diagonal do paralelepípedo, ela é por dentro do paralelepípedo, que é a diagonal do prisma, né? Então, essa diagonal ela vai por dentro do paralelepípedo, não por cima da face, ela vai por dentro do paralelepípedo. E olhando para aí, gente, como é que vocês acham que a gente vai fazer para calcular essa diagonal? Já estão raciocinando? Eu preciso saber calcular a diagonal do paralelepípedo, sim. A gente precisa saber calcular. Primeiro, desenhar. Saber que ela vai por dentro aí do paralelepípedo, como vocês estão vendo, pegando um vértice ao vértice oposto. Tá? E aí, para calcular essa diagonal, eu vou fazer isso aqui, ó, gente. Eu vou traçar a diagonal da base. Eu vou traçar essa diagonalzinha aqui da base. Tracei aqui, ó, a diagonal da base. E vocês percebam que como eu estou com um paralelepípedo que é reto e é retângulo, quando eu traço aqui essa diagonal da base, veja que ela forma 90 graus com essa aresta lateral. Claro? Que é um prisma reto, paralelepípedo é um prisma reto, então eu tenho que essa aresta lateral, ela vai formar 90 graus aí com a base. Aí agora, o que é que acontece? Eu formei aqui um triângulo retângulo. E é nesse triângulo retângulo, ao aplicar o teorema de Pitágoras, que eu vou conseguir descobrir essa diagonal. Tá? Bom, preciso, obviamente, da diagonal aqui da base, diagonal dessa face, da base. E para calcular a diagonal da base, eu sei que eu posso aplicar Pitágoras aqui nesse triângulo do chão. Então, vê só. Se eu aplicar Pitágoras aí, ó, eu fico com a diagonal da base ao quadrado igual a quadrado mais b quadrado. Assim eu calculo a diagonal dessa base. E depois eu posso calcular a diagonal do paralelepípedo. E aí eu encontraria, ó, que a diagonal do paralelepípedo ao quadrado seria a diagonal da base ao quadrado mais c quadrado. Só aplicar Pitágoras, tá? E aí a gente fica com essa diagonal do paralelepípedo ao quadrado igual
A diagonal da base ao quadrado já é A quadrado mais B quadrado. E eu ainda tenho aqui mais C quadrado. Ficando, portanto, a diagonal de um paralelepípedo reto retângulo, a raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Então, aí, como é que eu poderia calcular? Como é que eu devo calcular a diagonal de um paralelepípedo? Raiz de A2 mais B2 mais C2. Assim que eu calcularia essa diagonal. Tá de boa? Aí, Clebinho e área. Aí você vai ver, né? Área da base, área lateral, área total, tudo mais. Chamar atenção para o volume. Área da base vezes a altura. Mas quando eu multiplicar a área da base vezes a altura, ficaria A vezes B vezes C. Então, isso é legal. Você perceber que o volume de um paralelepípedo é ABC. Certo? E tem área lateral, área total, que não precisa decorar a fórmula para isso não, tá, gente? Não precisa decorar a fórmula para isso aqui, não. De boa? Tranquilo? Agora, se o paralelepípedo reto retângulo tiver todos os lados iguais, certo? Todos os lados iguais. Esse paralelepípedo reto retângulo, ele vai ser o quê, gente? Ele vai ser um cubo. E o cubo é um outro prisma, é um paralelepípedo que também se chama atenção. Então, o cubo, ele é o quê? Que danado é o cubo? O cubo, ele é um paralelepípedo reto retângulo, ou seja, ele é um prisma quadrangular, só que o cubo ele é regular, né? E não só regular, como tem todas as faces iguais. Então, se eu pegar um cubo, ele é justamente essa figurinha que vocês... O efeito tridimensional não ficou muito certinho, não, né? Mas ele é justamente essa figurinha. Ele tem 6 faces que são quadradas idênticas. Então, se eu chamar de A a aresta do cubo, você vai ter que o cubo, é bem importante você se ligar, certo? Que o cubo ele tem o quê? 6 faces quadradas. 6 faces quadradas. E, obviamente, idênticas. Então, isso aqui é o cubo, que é um dos sólidos bem importantes. E faz o que para trabalhar com o cubo? Tudo que a gente faz com prisma qualquer. Só que aqui pode ser tudo muito mais prático, né? Se eu quisesse pensar na área total, vamos rabiscar algumas coisas. Como é que seria a área total do cubo? Vê como é que é fácil. Se são 6 faces quadradas, então 6 vezes cada face quadrada, A vezes A. 6A quadrado. Se eu quero volume, a área da base vezes a altura, ou pode pensar como um paralelepípedo, A vezes A vezes A, ao cubo. Não é? Não tem mistério para você calcular a área total, para você calcular volume. Também calcula a diagonal? Claro. Se eu quiser calcular aí a diagonal do cubo, ver como é que ficaria se fosse calcular essa diagonal aí do cubo. Mesmo raciocínio, né? Diagonal do cubo. Ficaria como? Vai. Se for comparar no mesmo raciocínio do paralelepípedo, você poderia até escrever assim, né? Raiz quadrada de A quadrado mais A quadrado mais A quadrado, né? Comparando exatamente com essa telinha aqui, ó. Raiz de A2 mais B2 mais C2. Só que o ABC é tudo A e A. Então, você pode calcular a diagonal do cubo como sendo raiz quadrada de 3A quadrado. E se eu organizasse isso, né? Ficaria A raiz de 3. Então, isso são as coisas que eu posso estar calculando. Além, obviamente, de pegar a questão, ele teve uma vez uma questãozinha que foi bem interessante. Ele falava de uma caixa e pedia para calcular quanto de papelão foi necessário para fazer aquela caixa, mas sabendo que a caixa era sem tampa. E aí muita gente errou porque fica decorando, né? 6A quadrado, aí perde. Se tiver sem tampa, não pode botar a tampa, né?
Então, prisma, isso é o resumo, obviamente, de prisma. O que a gente precisa saber de prisma é isso. Tá? No material tem um bocado de coisinha aí. Vamos fazer algumas questões aí de prisma para a gente matar esse assunto. Lembrando que segunda-feira tem aula de novo. Segunda-feira já no horário normal. Estava fazendo umas continhas mais ou menos. Eu acho que a gente não vai precisar de aula extra. Se precisar, eu acho que talvez um domingo ou um sábado. Eu acho. Mas eu acho que a gente não vai precisar. Mas se precisar, a gente tá aí. Vamos lá? Primeira questão. Essa fichinha eu coloquei só 20, tá certo? Coloquei 20 questões. Vamos fazer algumas agora e as outras vocês fazem depois. Massa? Vamos lá? Primeira questão. Volto sim, agora. Fazer algumas questõezinhas agora de prisma. Beleza, meu querido? Vamos embora. Exercícios, primeira questão. Vamos logo para essa questãozinha aí. Vamos ver se ela vai ser trabalhosa ou não. Olha só. Uma empresa fabrica porta-joias com a forma de um prisma hexagonal regular. Então, você já pensa prisma hexagonal regular, hexágono regular, as laterais são todas retângulos idênticos, tudo mais. Uma tampa no formato de uma pirâmide regular. Então, vocês estão vendo aí essa pirâmidezinha, né? As faces laterais do porta-joias são quadradas de lado medindo 6 e a altura da tampa também vale 6. A parte externa das faces laterais do porta-joias e de sua tampa são revestidas com adesivo especial, sendo necessário determinar a área total revestida para calcular o custo de fabricação do produto. A área da parte revestida em centímetros quadrados é. Então, já vamos ver o que a gente vai fazer com isso daí. Veja que ele vai estar aí perguntando simplesmente, calcule a área, não sei o que lá. Se bem que essa foi muito claro, né? O que é que ele está querendo. Então, vamos lá? Ó, prisma hexagonal e aqui em cima com a tampa na forma de pirâmide. Ele diz que as faces laterais são quadradas com lado medindo 6. Então, isso aqui é 6 e aqui é 6. E aqui é 6 também, obviamente. Aí depois ele diz assim, a altura da tampa também vale 6. Então, imagine aí esse polígono aí completo, essa figurinha completa. Seria mais ou menos assim. E essa altura da tampa, mas isso já é pirâmide. Eu sei, gente, mas não tem problema nenhum. A altura da tampa também é 6. Como vocês estão vendo. Cai aqui no centro. Aí, a parte externa das faces laterais, a parte externa das faces laterais do porta-joias e de sua tampa são revestidas com um adesivo especial, sendo necessário determinar essa área total revestida para calcular o custo da fabricação. E ele quer saber a área da parte revestida. Ele não fala do fundo desse porta-joias, ele fala que a parte externa das laterais, certo? E a tampa serão revestidas. Então, se liga. A parte externa das faces laterais e da sua tampa. Então, que área é essa que ele está querendo? Vamos lá. Que área é essa que ele está querendo, pessoal? Ele quer a área dessa parte lateral aqui de baixo, que são quadradas, né? Isso, idênticos, porque é tudo regularzinho aí. Então, vejam que essa parte de baixo a gente tem 6 quadrados. Vamos ver se vocês concordam comigo. Isso vai ser 6 vezes a área de um quadrado desse daí, certo? Mais esses triângulos da tampa, né? Perceba que o que forma a tampa são vários triângulos, que são 6 também, né? Então, seria mais 6 vezes a área de um triângulo. Concordam aí comigo?
Então, a área revestida pega os 6 quadradinhos, esses 6 quadradinhos daqui, né? 6 quadradinhos desse e mais 6 triângulos desse. Então, isso ficaria 6 vezes. O quadradinho já está pronto, né? Porque é 6 por 6. Então, a área do quadrado, 6 ao quadrado, mais 6 vezes a área do triângulo. Kleber, eu posso usar L quadrado raiz de 3 sobre 4? A questão disse que o triângulo é equilátero. Eu não vi em nenhum momento falar que os triângulos são equiláteros. Então, eu posso usar 6L quadrado raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 de jeito nenhum. Só uso L quadrado raiz de 3 sobre 4 se o triângulo ele for equilátero. E nada fala sobre isso. Aí preste atenção. Como é que eu vou fazer para estar calculando a área desse triângulo? Eu preciso saber a base do triângulo, que eu já sei que é 6, mas eu preciso saber a altura do triângulo. Então, preste atenção. A área desse triângulo, base, vezes a altura do triângulo. Olha só, gente. A altura do triângulo está aqui, ó. Vocês estão vendo essa altura do triângulo? Eu vou chamar ela de x. E eu preciso calcular esse x. E aí você vai olhar e vai dizer, Clebinho, como é que eu vou calcular esse x? Olhando aí para a figura e vendo o que você tem para calcular. Primeiro eu percebi que a parte de baixo são os quadrados, é bem tranquilo de calcular, são 6 quadrados. E depois eu fui pensar aí nessa parte dos triângulos. E aí, para calcular a área desse triângulo, eu vou imaginar isso aqui sendo x, isso aqui sendo 6, né? Então, precisaria descobrir esse x. Mas como fazer para descobrir esse x? Olha lá. Eu sei que a altura aqui da tampa é 6 e eu quero descobrir esse x. Então, é só fechar aqui, ó. Fechar aqui um triângulo retângulo para aplicar o teorema de Pitágoras. Só que esse pedacinho aqui, ó, eu vou chamar ele de y e eu precisaria descobrir esse y para depois aplicar Pitágoras e descobrir esse x. Então, é nesse triângulo retângulo, por dentro aí dessa pirâmide, que eu vou calcular esse y, esse x, né? Então, teria 6 é a altura da pirâmide, da tampa. X é a altura do triângulo aqui do lado que eu preciso calcular e só vou conseguir fazer aplicando Pitágoras com esse lado 6, mas eu preciso desse y. E como é que eu vou fazer para descobrir esse y? Vamos lá descobrir o y. Olha só, aqui você teria um hexágono. Vê se vocês concordam comigo. A gente tem um hexágono. Atenção, entendeu? Vocês me digam. A gente tem esse hexágono aí. Certo? Se não entender, só falar. Sei que o ângulo interno do hexágono é 120, a gente inclusive relembrou isso antes. Mas deixa aí quieto. Aí vamos lá. O lado desse hexágono é 6. E eu preciso descobrir esse y. O y, ele vai do centro do hexágono até o ponto médio do lado. O y, ele vem para cá. E aí, Clebinho, como é que a gente vai fazer para descobrir esse y? A gente vai ter que lembrar lá no começo do ano, quando a gente estava trabalhando com a parte de polígonos regulares, inscritos e circunscritos. Vamos lá? Bom, o y, como esse polígono é regular, ele vai formar 90 graus aqui para um lado, e cada pedacinho desse vai ser 3 e 3. Tá? Como o ângulo interno do hexágono é 120, quando eu puxar aqui para o vértice, esse meu ângulozinho aqui vai ser 60. Pequenininho. E aqui eu posso usar, ó, cateto oposto sobre adjacente. Eu sei que é uma relação de tangente do ângulo de 60 graus. Razão entre cateto oposto, que é o y, pelo adjacente, que é o 3. Tá? Quanto que é a tangente 60? Tangente 60 é raiz de 3. Só montar lá a tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, a tangente 60 é 3. E aí, se eu multiplicar meio pelos extremos, eu encontro o y igual a 3 raiz de 3.
E aí, para que a gente descobriu esse y? Para poder descobrir esse x, que é a altura do triângulo. Eu quero calcular a área. Então, por Pitágoras, agora eu vou descobrir esse x. Como? Separa. Como é que eu faço para descobrir o x? X ao quadrado é y ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ficar... Quanto é que dá esse y ao quadrado, gente? Vai. Y ao quadrado fica 9 vezes 3, certo? 9 vezes 3. 27. 6 ao quadrado, 36. Portanto, esse x vai ficar raiz quadrada de 763, 63. Que não dá exato, mas dá para a gente fatorar, né? 63 é 9 vezes 7, né, gente? 9 vezes 7, 63. Então, se 63 é 9 vezes 7, então isso é 3 raiz de 7. Vejam como eu disse para vocês, estava até falando na aula de ontem também. A geometria plana é muito importante para influenciar na geometria espacial. Importantíssima. Importantíssima, isso. Bom, e aqui vai ficar, né? 6 vezes, como é a área de um triângulo desse? Base 6, altura x. Então, base vezes altura sobre 2. Portanto, a área que vai ter o revestimento vai ficar 6 vezes 36. Ó, 6 por 2, 3. 3 vezes 6, 18. Vezes x, que é 3 raiz de 7. Portanto, a área que ele está buscando para o revestimento vai ficar 6 vezes 36, 216. 18 vezes 3, 54, raiz de 7. Dá para colocar em evidência. 216 dá para 54? Dá, né? Dá certinho. Então, botando 54 em evidência, sobra 4 mais raiz de 7 centímetros quadrados. Kleber, e aquela história, estava até vendo, achei uma coisa bem interessante. Essa semana no Instagram, um amigo meu, um colega meu, ele estava fazendo live sobre um negócio de Enem, dando dica para fazer a prova do Enem. E uma coisa que me chamou a atenção, porque ele chamou muita atenção nessa live, assisti um pedacinho que ele estava chamando a atenção, de que no Enem você tem 3,33 minutos em média para responder uma questão de matemática. Eu, obviamente, não vou interferir no trabalho dos outros, né? Mas isso me chamou muita atenção. Gente, não tem esse negócio de você fazer as questões em 3 minutos e 33 segundos e 33, não, gente. Não tem em 3 minutos e meio, não tem isso. 3 minutos e 20, não importa. 3 e 15, não importa. O negócio é que tem 3 minutos e 20 segundos por questão de matemática para fazer cada questão. Isso, para mim, é uma maior besteira do mundo. Isso não tem sentido. Não tem nenhum sentido isso. É impossível você fazer uma questão dessa em 3 minutos. Quer dizer, impossível não é, né? Mas, normalmente, você vai fazer essa questão em 3 minutos. Agora, também tem que entender... Vocês receberam, o Leiria até terminou já, né? Eu vou até botar outra fichinha. No final de semana eu coloco. De mais questões de Enem, para vocês irem treinando. Outra apostilazinha daquela, de 150. Certo? E vocês perceberam quem já fez, já é, o Leiria terminou, é para todo mundo, está terminando já por aí agora, tá certo? Está terminando. Mas, gente, tem muitas questões que você vai fazer em menos de 1 minuto. Não tem questões que você levar 3 minutos, você está lascado, porque 3 minutos não tem sentido. Então, tem muitas questões de 1 minuto e tem questões que vão levar 10 minutos. É assim a prova do Enem. Mas, claro, já escutaram falar tanto da TRI, né? A TRI, ela é cruel, né? Assim, você não pode errar as questões fáceis, né? Então, aquelas questões de fazer em 1 minuto, você não pode subestimar. Tem que fazer direitinho para não marcar um gabarito errado. Porque senão as difíceis, a pontuação não vai ser muito legal. Tá? Vamos para a próxima. Essa foi boa, a gente relembrou. Polígonos regulares, apótema, raio.
lembrou um pouquinho de trigonometria, lembrou de área de triângulo, lembrou do teorema de Pitágoras, até já falou de pirâmide, né? Então, essa questão é uma questão bem completa. Vamos para a próxima? Vamos lá? Legal, 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 legal. Pode passar? 1, 2, 3. Diz. Questão 3. Vai ver porque ele está fazendo a 2. Estou fazendo algumas, né, gente? As outras é para vocês fazerem em casa, né? Estou fazendo algumas e o restante é para vocês se orientarem e fazerem também em casa depois, e tirando as dúvidas. Vamos lá. Questão 3. Um artesão possui uma folha de papelão de formato retangular, cuja medida do comprimento é igual ao dobro da medida da largura, e pretende utilizá-la para construir uma caixa aberta, recortando cada quina um quadrado. Vamos desenhar isso, né? Senão não sai, né? Então não sai. Se a gente não desenhar, a gente já vai se perder. Então vamos fazendo devagarinho. Olha lá, um artesão possui uma folha de formato retangular. Então já vou desenhar aqui, ó. Diz. Um artesão possui uma folha de formato retangular. Então já vou desenhar essa folhinha de formato retangular. Cuja medida do comprimento é igual ao dobro da medida da largura. Kleber, como é que eu vou saber o que é comprimento e qual é a largura? Não importa, né, gente? Não importa. Tá? Se quiser botar isso aqui comprimento, outro largura, não tem muito problema nisso. Então, ele vai ter aqui uma folha retangular. Então, se eu chamar essa partezinha de x, então é claro que essa outra partezinha vai ser 2x. X, 2x. Então, x, né? Mas, enfim, tá aí a folha retangular do artesão. Aí. E pretende usá-la para construir uma caixa aberta, recortando em cada quina da folha um quadrado de 3 centímetros de lado. Então, olha só, ele quer fazer com que isso vire uma caixa aberta. Uma caixa, bom, mais ou menos assim. Então, ele quer que isso vire uma caixa aberta. Uma caixa aí sem tampa, mais ou menos assim, né? Vamos ver o rabisco que a gente está fazendo aí. Então, ele quer fazer uma caixa aberta sem tampa. Então, ele vai querer transformar isso nessa situação. Vai vendo como é que tu vai raciocinando aí. Bom, vou botar outra coisinha aqui para ficar melhor. Aí, recortando em cada quina da folha um quadrado de 3 centímetros de lado. Então, em cada quina da folha, ele vai recortar um quadrado. Ó, ele vai recortar um quadrado justamente para poder fazer a caixa, né? 3, 3, 3, recortando um quadrado de lado 3 para fazer a caixa. Vejam que quando isso é recortado, começa a enxergar como é que a caixa vai ficar, né? Isso aqui, obviamente, você vai recortar, essa é a partezinha que vai dobrar, né? Então, essa partezinha aqui dobra para cá, essa partezinha aqui dobra para cá. E aí vai sobrar mais ou menos isso daqui como sendo a base. Não é não? E aí essa partezinha do lado você dobrou. Certo? Seria mais ou menos assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que isso aí ficaria. Vamos ver como é que ficaria. Só para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma imagem aqui.
Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês algum videozinho para vocês entenderem mais ou menos como é que isso funciona. Então, de um lado, tem gente que não viaja por causa dos deixa eu preços das passagens. Do outro, tem gente que colocar tem aqui para vocês. Oi, pessoal. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma caixinha Deixa nesse eu modelo ver. com vinco, tá? Sem cortes, de colar laterais soltas. Essa aqui é um modelo que eu fiz para o nascimento de bebê. Aqui ela Deixa eu mostrar eu aqui para trabalhava com papel vocês. de crepe, que a cliente queria assim. Aparecendo aí na telinha, tá? Ela é linda, Vê, simples. a ideia do corte é mais ou menos esse aqui, ó. Ó, tá vendo? Você tem a folha de papel, Caixas. e você vai cortar os 4 quadradinhos, tá vendo? A gente sabe Ó, que duas laterais... marcou os elas são quadradinhos menores. e vejam que ela vai recortar os quadradinhos da ponta, ó. Tá recortando os 4 quadrados. Estão vendo aí direitinho, gente? Dá um legalzinho aí para saber se vocês estão vendo direitinho. Aqui é a mesma coisa. Estão vendo o recorte? Dá um joinha aí para ver se vocês estão vendo. Se for baixo do peito. Dá um legalzinho aí, pessoal. Então, olha lá, você cortou. Aí, quando você corta, perceba que essa parte de dentro é que vai virar a caixa. Olha lá, você vai dobrar para virar a caixa. Então, você já cortou os cantos. Olha lá, depois que você cortar os cantos, você vai agora somente fechar essa partezinha. Então, vejam que a parte que ficou como base vai ser isso aqui no meio. E essas 4 partezinhas, elas vão dobrar. Olha lá, dobrando. Você vai dobrar, certo? Para formar a caixa. Deu para perceber qual é a ideia? Tranquilos? Aí depois é só colar. Isso é só para vocês terem mais ou menos a noção de como é que vai ficar essa caixa. Então, olha só. Como eu já estou percebendo como é que essa caixa aí vai ficar, deu para entender, né? Olha depois de montada como é que ela ficaria. Presta atenção. Quanto é que vai ficar essa medidazinha daqui? Se aqui é 3 e aqui é 3, perceba que isso daqui vai ficar 2x menos 6. Então, eu sei que quando eu for dobrar a caixa, essa partezinha aqui vai ser a base, essa partezinha vai ser a base. Então, ela vai ter essa dimensão 2x menos 6. Essa outra dimensão, se isso tudinho é x, aqui é 3 é 3, aqui é x menos 6, certo? X menos 6. Então, aqui vai ficar x menos 6. E essa alturazinha aí vou só botar uma face para vocês perceberem. Essa partezinha que eu vou estar dobrando, ó, essa partezinha daqui, é justamente que vai ficar aqui, ó. Portanto, esse pedacinho fica sendo a parte que eu vou dobrar. Então, fica sendo a altura desse prisma, que é 3. Então, tá aí como é que a nossa caixinha vai ser formada. Essa questão de dobrar, pegar um papel retangular, cortar as pontas e dobrar, já caiu várias e várias e várias vezes, tá? Então, é uma questão bem tradicional e bem importante. Bom, continuando. Sabendo que ao ficar pronta, o volume da caixa será 324 centímetros cúbicos, então a questão está dizendo que depois de pronta, o volume da caixa é 324 centímetros cúbicos. Eu quero saber qual é a área da sua superfície externa em centímetros quadrados. Então, qual é a área que vai ser aqui para formar a caixa? Para formar a caixa, então, vai ser a área do retângulo aqui todinho, tirando os 3 quadrados, é? Então, você pode pegar a área total da caixa, pegando o retângulo e tirando a área dos 3 quadrados, ou você pode calcular por aqui, né? A base mais os 4 retângulos da lateral, percebendo que os 4 retângulos da lateral não são os 4 iguais entre si, né?
São 2 a 2 iguais entre si. O de frente, o de trás, da esquerda e da direita. Bom, como é que vai ficar o volume da caixa? Vamos lá comigo. Isso é um paralelepípedo, né? Então, isso vezes isso, vezes isso. Então, o volume da caixa. 2x menos 6 vezes x menos 6 vezes 3 igual a 324. Veja que se a gente não rabiscar, fica bem difícil de fazer essa questão, né? Bom, vou mandar o 3 para lá dividindo, já vou multiplicar isso daqui. Vai. 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes menos 6, menos 12x. Menos 6 vezes x, menos 6x. Menos 6 vezes menos 6, mais 36. Confere? 2x quadrado, menos 12x, menos 6x, mais 36. E esse 3 eu mandei dividindo. 324 por 3 ficou 108. Isso fica uma equaçãozinha do segundo grau. 2x ao quadrado, menos 18x, 36 menos 108, 72. Menos 72 igual a zero. Vou logo dar uma simplificada por 2, né? X ao quadrado, menos 9x, menos 36 igual a zero. E aí eu vou resolver a equação do segundo grau e descobrir qual vai ser o valor desse x, né? Delta b ao quadrado, menos 4ac, isso dá 225, fica x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o a, que é 2. E aí a gente descobre x1 igual a 9 mais 15 dá 24, 24 por 2, 12. E o x2 que não vai servir, que ficaria menos 3. Então, descobrimos que o x vale 12. Bom, descoberto o x que vale 12, vamos adiante. Vamos lá. X sendo 12. Então, esse lado aqui vale quanto? Bora. Esse lado aqui é 12. E esse outro lado é 24. E eu quero saber qual é a área da superfície externa da caixa. A área procurada. Vocês entenderam que a área procurada é pegar a área desse retângulo grandão, 12 por 24, e tirar as 4 pontas. Então, a área procurada vai ser área do retângulo grandão, certo? Menos os 4 quadradinhos da ponta. Menos 4 vezes a área de um quadradinho desse da ponta, que foram os 4 quadradinhos que eu tirei para a gente poder estar montando aí essa caixa. Então, isso vai ficar área do retângulo, 24 por 12, menos 4 vezes cada quadradinho desse, que é 3 por 3. Lembrando que poderia calcular a área total da caixa pelo paralelepípedo formado, tá? Isso vai ficar 288, não é isso? Menos 4 vezes 9, 36. Então, essa área que a gente está procurando, vejam que a caixa não tem tampa, né? 288 menos 36 dá 252 centímetros quadrados. Então, tá aí a área procurada dessa caixa. Joia? De boa essa terceira? Vamos para a próxima? Só a lista dando um legalzinho. Cadê Luizinho, Leiria, Iago? Dá um legalzinho aí também. Beleza, Luizinho, Leiria, Iago, tudo certo? Esse assunto de prisma, bem, em geral, é tranquilo, né? Não é muito difícil, não. Vamos para a próxima. Próxima questão.
Essa questão 4, ela é bem legal. Por quê? Porque é uma questão que muita gente termina errando por estar, digamos assim, bitolado, achar que o prisma, as bases têm que estar sempre em cima e embaixo. Tem que estar em cima e embaixo. Lembrando que as bases do prisma, como é que eu identifico as bases do prisma? As bases do prisma, elas são os polígonos idênticos que estão em paralelo. Isso que seriam as bases do prisma. Então, vê o que vem nessa questão 4. O projeto Ice Dream é uma iniciativa que tem como meta levar um iceberg das regiões geladas para abastecer a sede de países áridos. A sede mesmo, sede não, sede seria com sede. Enfim, o projeto Ice Dream é a iniciativa que tem como meta levar um iceberg das regiões geladas para abastecer a sede de países áridos. A ideia do projeto é amarrar um iceberg tabular, uma cinta e rebocá-lo como um navio, com um navio. A figura a seguir representa a forma que o iceberg tem no momento em que é amarrada a cinta para rebocá-lo. Para entender a situação, né? Tem um iceberg aí que é amarrado no navio para levar, né? Enfim. Considerando que o iceberg é formado somente por água potável e que, após o deslocamento, 10% do volume do bloco foi perdido, determine qual é a quantidade de água obtida transportando um iceberg com as dimensões em metros indicadas na figura apresentada. Então, vamos lá. Eu quero saber qual é a quantidade de água obtida transportando-se um iceberg com essas dimensões indicadas na figura. Perceba que quando eu faço esse deslocamento, a gente vai perder 10%, né? Então, na verdade, o volume que eu estou procurando é 90% do volume do iceberg, certo? Eu preciso calcular o volume do iceberg, mas a minha resposta só vai ser 90% do volume do iceberg. 10% perdeu. Agora, vamos olhar direitinho. Que forma tem esse iceberg? Eu sei que muitas vezes, quando a gente pega essa questão, dá vontade da gente sair quebrando, por exemplo, aqui, ó, isso é uma possibilidade. Da gente quebrar essa figura aqui, por exemplo, ver que esse lado de cá é só um paralelepípedo, pode até, se quiser, quebrar aqui também, aí ver que isso aqui é outro paralelepípedo e ver que isso aqui é um prisma triangular. Pode ser feito assim? Pode, é uma opção. Pode quebrar aqui, desse jeito. Ou você poderia quebrar aqui, ó, também, quebra aqui, vê essa parte de cima como um paralelepípedo e quebra também aqui embaixo. É outra possibilidade. Outro paralelepípedo e um prisma triangular. Então, tem várias possibilidades para você se ligar. Mas o que eu quero fazer de um jeito para vocês observarem uma coisa bem interessante. Esse iceberg, do jeitinho que ele está aí, ele é um prisma. Do jeito que está aí. Porque vejam qual é a definição do prisma. Se eu pegar dois polígonos idênticos e ligar todos os pontos de um a todos os pontos do outro, isso vai ser um prisma. Então, se você olhar direitinho, certo? Para essa situação daí, deixa eu ver um negócio aqui, fica mais fácil de vocês enxergarem. Ó, só tirar um pouquinho aqui. Se vocês olharem para essa figurinha daí, é como se você... É como não, né? Você teria duas figuras idênticas e que liga todos os pontos de um a todos os pontos do outro. Se você tem duas figuras idênticas e liga todos os pontos de um a todos os pontos do outro, duas figuras idênticas e em paralelo e faz isso, joga uma na outra, isso é um prisma. E essas figuras idênticas que eu projetei uma na outra, elas seriam as bases do prisma. Então, se você olha direitinho para aí, você vai perceber que isso daí é um prisma. Do jeito que está aí, é um prisma. Agora, quem é que seriam as bases desse prisma? Vê se vocês concordam comigo. Olha lá direitinho quem é que seriam as bases desse prisma. Ó, olhem que esse polígono daqui que eu estou destacando,
esse polígono daqui. Olha lá direitinho. Esse polígono daqui que eu estou destacando. Esse é um polígono. E aqui atrás, ó, eu tenho um polígono igualzinho, ó. Ó, igualzinho. Então, eu tenho, na verdade, esses dois polígonos idênticos e eu estou jogando um no outro. É isso que eu tenho. Tem um polígono, tem outro polígono, um na frente e um atrás. Você fez isso, ó, jogou um no outro. E quando você faz isso, isso é um prisma. Isso é um prisma. E isso daí seria justamente a base do prisma. Então, se liga. Então, isso aqui seria justamente base do prisma. Base do prisma. Certo? E se isso seriam as bases do prisma, porque são paralelos idênticos de um no outro, quem é que seria a altura do prisma? A altura do prisma é sempre a distância entre as duas bases. Então, se você olhar direitinho, quem é que é a altura do prisma? A altura do prisma é a distância entre essas duas bases. E essa distância entre essas duas bases está aqui, ó. Esse 12zinho seria justamente a altura do prisma. A altura do prisma. Perceberam? Ficou claro isso daí ou não? Isso seria justamente a altura do prisma. Alguma pergunta nisso daí, gente? Então vamos lá. Se eu estou querendo o volume de água potável aí que eu vou conseguir depois do deslocamento, então eu preciso pegar o volume do prisma e o volume procurado vai ser 90% do volume do prisma, porque 10% se perdeu. Então, volume do prisma, área da base vezes a altura. A altura já tem, que é 12, está tudo em metros, então meu volume vai aparecer em metros cúbicos. Massa? Vamos lá então. Então, o que eu preciso é calcular a área da base do prisma. Eu preciso calcular essa área da base, que é uma figurinha desse jeitinho que eu vou colocar aqui separado. Para a gente calcular a área dela. Então, olha só. Seria mais ou menos desse jeitinho assim, né? Aqui. Cá. Mais ou menos assim, né, gente? A base do prisma. Eu preciso calcular a área da base do prisma para poder chegar no volume do prisma e, consequentemente, o volume procurado, né? Vamos ver quais são as medidas que eu tenho aí desse prisma. Eu tenho... Isso aqui é 56. Me ajuda aí. 56. Essa partezinha aqui, veja que é tudo retinho os ângulos, né? Essa partezinha daqui é 52. Essa partezinha daqui é 18. E essa partezinha aqui é 16. E eu preciso calcular essa área. Certo? Beleza ou não? Isso é um pentágono, né, gente? Isso é um pentágono, não é não? Vamos lá, como é que eu posso calcular? Posso quebrar isso aqui desse jeito, né? Posso quebrar aqui, essa partezinha é um retângulo 18 por 56. Se aqui é 18, aqui é 18. E se tudinho é 52, esse pedacinho é quanto? 52 menos 18, 34, né? Essa partezinha aqui de baixo é um trapézio, né, gente? De base maior 56, base menor 16 e altura 34. Então, vamos ver como é que ficaria essa área da base. Me ajuda aí. Vou botar aqui. Área da base. Deixa eu fazer aqui. Área da base. Vamos lá? Área do retângulo mais área do trapézio. Área do retângulo, 18 por 56.
Área do trapézio, vai. Base maior, mais base menor, vezes a altura, sobre 2. Se não se ligou aí, me digam aí, por favor. Estou calculando a área da base do prisma. Então, é um retângulo 18 por 56 e mais um trapézio. Base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Bom, fazendo essa continha daí, vamos lá. 18 vezes 56 dá 1.008. Mais 56 com 16 vai dar 72. Então, fica 72 vezes 34 dividido por 2, que a gente vai encontrar 1.224. Ficando aí a área da base desse iceberg, né? Se eu pegar 1.224 aí, somando aí com 1.008, a gente vai encontrar 2.232 metros quadrados. Essa é a área da base. Ok? Vejam que é uma continha grande, né, gente? Então, uma questão dessa não tem como você fazer em 3, 4, em 5 minutos. Vai demorar um tempo. Então, vamos lá. Qual é o volume procurado? Vamos embora. Qual é o volume procurado? O volume procurado, como a gente acabou de falar, aí é 90% do volume do iceberg, né? Então, volume procurado é 90% do volume do prisma. 90% do volume do prisma, que é o iceberg. Então, esse volume procurado vai ficar 90% do volume do prisma, que é a área da base vezes a altura, né, não? Então, esse volume procurado vai ficar, vou tirar logo esse zero aqui, né? 9 décimos da área da base, que é 2.232, vezes a altura. Quanto é a altura do prisma? Olha lá, a altura do prisma a gente viu que é 12. Portanto, esse volume procurado vai ficar, vamos ver essa continha aí, 2.232 vezes 12 vezes 9 dividido por 10. Isso vai ficar 2, 4, 1, 0, 0. Espera aí que eu apertei em alguma coisa. Só um segundinho. Vou ter que tirar e voltar aqui. Não aprendi isso ainda. Não aprendi ainda sobre isso. Deixa eu voltar. Espera aí. Então, o volume vai ficar 241,05,6, 24.105,6 metros cúbicos, tá? A propósito, quanto é que isso ficaria em litros? Em litros, isso dá quanto, gente? Quando é que isso dá em litros? Em litros, em litros. Tem que lembrar, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, para botar isso aí para litros, eu preciso multiplicar por 1.000. Então, 1, 2, 3 litros. Então, esse seria o volume em litros, 24.105.600 litros. Não esqueçam que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Tá? Esquece disso, não. Os 3 principais unidades que vocês precisam saber, assim, de capacidade de unidade de sistema métrico de volume, unidade de volume e unidade de capacidade, os 3 principais eu coloquei aí na fichinha de vocês. Quer saber que 1 metro cúbico são 1.000 litros,
1 decímetro cúbico é 1 litro e 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Tá com o lapisinho aí, já anota. 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. Essas três aí são as mais importantes. As outras você vai ter que desenvolver, tá? Mas essas três aí valem a pena. Beleza? Então tá aí o volume, 24.105,6 metros cúbicos. Ou se quiser colocar em litros, 24.105.600 litros. Show de bola? Vamos outra. Vamos embora para outra aí. Questão 7. Essa foi do Enem. Bem tranquilazinha, pelo menos eu espero que vocês achem. Os moradores de um bairro, pensando na segurança da vila em que moram, resolveram construir uma guarita em vidro blindado no formato de um prisma quadrangular reto, cuja área da base mede 9 e a altura mede 2,5. Qual é a área lateral? Não tem desenho, desenha, gente. Desenha. Ah, Clebinho, mas a questão é muito fácil, não subestime questão, não subestime. Eu disse para vocês, a TRI ela não perdoa se você subestimar uma questão. Então, olha só, a gente tem aí, certo? A gente tem um prisma quadrangular regular. Ele falou aí? Prisma quadrangular reto. Mesma coisa. Eu precisaria dizer, né, que era regular, mas foi uma daquelas questõezinhas assim. Mesma coisa não, mas prisma quadrangular reto, eu teria que dizer que é quadrado, tá certo? O regular. O Enem não falou, mas aqui não é que tá errado não, tá, gente? Mas deveria ser regular. O Enem nem sequer pensou em anular essa questão não, tá? Nem sonho a gente poderia pedir para anular. Certo? Teria que ser regular. Se não for regular, assim, tem muito que discutir com algumas questões do Enem. Não. Então a gente precisa seguir o baile, né? Enfim, não vai ficar imaginando muita coisa não, mas segue o baile aí direitinho. Olha? Vamos lá, vamos ver como é que funciona isso daí. Então, olha lá, os moradores de um bairro, pensando na segurança da vila em que moram, resolveram construir uma guarita de vidro blindado no formato de um prisma quadrangular. Era para ter regular, cuja área da base mede 9 metros quadrados e a altura mede 2,5 metros. Como o prisma é reto, a altura vai coincidir com a superfície lateral, com a aresta lateral, e eu quero saber qual é essa área lateral da guarita. Formado de quê, gente? São 4 retângulos, né? Porque o prisma ele é reto. Agora, se não falar que o prisma é regular, gente, não sai essa questão. Sabe por quê? Porque eu poderia ter esse prisma assim, ó. Por exemplo. Imagine que a base fosse assim, seria um prisma quadrangular reto também. Certo? Seria um prisma quadrangular reto. Só você achatar assim, daria no mesmo, mas a área lateral você não teria como calcular. Então, precisaria dizer como é que é a base para você poder chegar lá. Mas, como eu disse para vocês, é uma questão que não tem considerada nível fácil, que não vai contestar. Vai desenhar aí um quadrado. Se a área desse quadrado é 9 metros quadrados, então é 3 por 3, né, gente? 3 por 3. Joia? Tranquilo? E aí ele quer saber como é a área lateral. Em que consiste a área lateral, gente? São 4 retângulos idênticos, porque a gente tem que assumir que é regular, senão não sai não a questão, tá? Então a área lateral vai pegar 4 vezes a área do retângulo. É só a área lateral que ele pergunta?
Área lateral, vê, questão bem rara de acontecer. Como é um retângulo desse, gente? 3 por 2,5, né? Então, 3 por 2,5. Portanto, essa área lateral vai ficar quanto? 4 vezes 3 vezes 2,5 dá 30, né? 2,5 vezes 4 dá 10, 10 vezes 3, 30. Essa é questão para fazer em 2 minutos. 1,5 minutos por aí. Pode gastar mais do que 2 minutos nessa questão. Nessa questão em 3 minutos aí, sua situação já não fica muito boa. Vamos lá para a próxima aí. Vamos embora? Questão 9. Uma piscina tem o formato de um prisma hexagonal regular reto, com profundidade igual a raiz de 3 sobre 2 metros. Cada lado do hexágono mede 2 metros. Qual é o volume de água necessário para encher 80% do volume da piscina? Questão para ser também 2 minutos no máximo, tá? Estão vendo, né? Primeiras questões vai gastar 10, mas para essas daí tem que ser 2 minutos. Não pode gastar mais do que isso, não. Rabisca, só para, se quiser, ter uma ideia, tá certo? Se bem que é uma questão que não precisa de tanto rabisco. Faz o rabisco só para constar mesmo. Então, você tem aí uma piscina com formato hexagonal. Então, estaria aí a piscina com formato hexagonal. A profundidade, raiz de 3 sobre 2, seria justamente a altura da piscina. E o lado do hexágono mede 2 metros, né? Quero saber o volume de água necessário para encher 80% do volume da piscina. Então, o volume de água que eu estou querendo é 80% do volume da piscina, que é um prisma, né? Tá? Por isso que eu digo, essa questão é 2 minutos. Então, esse volume de água vai ficar 80%. Volume do prisma, área da base vezes a altura. Então, 80 sobre 100, se eu simplificar por 20, fica 4 sobre 5. Área da base, olha lá de novo, área do hexágono, bem frequente, área do hexágono, já disse para vocês, a área do hexágono é bem frequente mesmo. Então, como é que é a área do hexágono, para ninguém esquecer? 6L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não esquece a área do hexágono regular, não. Kleber, por que tu calculasse a área do hexágono? Porque a base do prisma é um hexágono, né, gente? Então, 6L quadrado, raiz de 3 sobre 4. E a altura do prisma a gente já tem, né? Raiz de 3 sobre 2. Não é não? Vamos ver como é que ficaria essas simplificações, ó. 4 por 4 já saiu. 6 por 2 fica 3. Então, esse volume de água vai ficar. Eu vou até voltar atrás. Eu não vou simplificar esse 6 com esse 2, não. Por quê? Porque eu vi um 5 agora aqui e vi um 2, né? 5 vezes 2, 10, vai ficar mais fácil a divisão, né? Certo? Então, isso vai ficar em cima, vai. 6. Quanto que é o lado do hexágono? O lado do hexágono, ele é 2. Então, lado ao quadrado, 2. Raiz de 3, raiz de 3. 3. Me ajuda aí, me ajuda aí. 6. L ao quadrado. Raiz de 3, raiz de 3, 3. Embaixo, 5 vezes 2, 10. Não vou simplificar mais nada, não, porque para dividir por 10 é bem bonitinho, né? Então, isso fica 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 3, 72 sobre 10. Ficando o volume de água para encher 80% da piscina, 7,2 metros cúbicos. Só reforçando, questão para ser feita em 2 minutos. Não mais do que isso. A gente não teve nenhuma conta grande aí para a gente fazer, nem nada.
Vamos aí para a próxima. E aí, todo mundo já fere em prisma? Vai errar mais nada de prisma não, né, gente? Né, Alice, né, Luizinho, né, Leiria, né, Iago, né, pessoal, nada de errar a questão de prisma não. Questão bem... Vamos mais uma, vamos embora. Questão 10. Pizza na hora do almoço. Vamos lá. Isso, fazer mais questões. Boa, Alice. Muito bem, muito bem. Quanto mais questões a gente fizer, mais craque a gente vai ficando. Show de bola. Olha lá. Essa questão é mais geometria plana do que mesmo de espacial, né? Diz que uma embalagem em forma de prisma octogonal regular contém uma pizza circular que tangencia as faces de um prisma. Despreze a medida, a espessura da pizza e do material utilizado na embalagem. Quero saber a razão entre a medida do raio da pizza e a medida da aresta da base do prisma. Essa é uma questão mais de plana, tá, gente? Então, você tem aí que situação? Você tem um octógono e você vai colocar um círculo aí tangenciando. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa figurinha aqui para a gente ganhar um tempinho. Então, você teria... Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar essa... Desenhar essa formazinha daqui. Deixa eu ver. Você tem um octógono. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Vocês vão me dizendo aí se vai aparecendo, tá? Você tem a caixa da pizza no formato de um octógono. E você vai ter uma pizza aí escrita, né? E você vai ter uma pizza aí escrita nesse octógono. Deixa eu ver se eu consigo ajustar. Para a gente... Tá aparecendo aí, gente, o desenhozinho? Vai me dizendo aí. Tá aparecendo direitinho. Então, você tem um octógono dentro da pizza mais ou menos desse jeito. Apareceu, não foi? Apareceu, vocês me viram. Então, uma embalagem na forma octogonal, então está aí um octógono, contém uma pizza circular que tangencia as faces do prisma. Então, essa seria mais ou menos a situação que você está tendo. Tá? A razão entre a medida do raio da pizza e a medida da aresta da base do octógono. Então, vamos lá. Você vai ter o centro aqui. Onde é que eu relaciono o raio, gente? Vejam que se a pizza está dentro aí dessa embalagem, o raio ele vem para o ponto de tangência, né? Então, daqui para cá é raio. E eu quero saber qual é a relação entre o raio... Eita. O raio e o lado do octógono. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso daí. Olha só, se eu pegar daqui para cá, que é o raio dessa circunferência, ela vai chegar aqui formando 90. Se eu chamar de L o lado do octógono, isso aqui é L sobre 2, tá? Mas vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer para desenvolver isso daí. Deixa eu pensar na maneira melhor para vocês fazerem. Tem que ligar para o centro, né, obviamente. Então, olha lá, se eu ligar do vértice para o centro, você sabe que esse ângulo aqui é 45 graus. Como é que eu sei? Se eu ligar, gente, todo mundo para o centro de um octógono, aqui vai ser 45 graus. Como é que eu cheguei no 45? Pegando 360 e dividindo por 8, né? Certo? Não é um octógono? Então, 360 por 8 ficaria justamente desse jeito. Então, aqui é 45.
45 porque foi 360, que é uma volta completa aqui, dividido por 8. Estão acompanhando até aí, né, gente? Aqui seria justamente o lado do hexágono. Mas eu quero saber a razão entre o raio e o lado. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso daí. Acho que vai dar uma continha um pouquinho grande. Deixa eu pensar se tem alguma estratégia mais rápida. E o raio vai ser justamente essa altura daqui, né? Só que aí o ângulo aqui ficaria quebrado, certo? Mas aqui eu posso descobrir essa medida desse lado, e depois fazer Pitágoras aqui. Então, vamos lá. Vou chamar esse pedacinho aqui de x, certo? Vamos descobrir esse x aí fazendo aí a lei dos cossenos, ou fazer a lei dos cossenos mesmo aqui para descobrir esse x. Vocês entenderam essa montagem, gente? Você tem a pizza, que é a circunferência inscrita no octógono, e aí eu quero saber a razão entre a medida do raio da pizza e do lado. Eu estava pensando aqui se tem alguma estratégia mais rápida, sem ser usar a lei dos cossenos, mas acho que teria uma maneira mais rápida para fazer, não sei se usando a lei dos cossenos. Com a lei dos cossenos eu vou descobrir esse x. Daqui para cá também é x. Só que esse ângulo é 22,5. Esse ângulo aqui é 57,5. Então fazer trigonometria com esses ângulos não é legal. A não ser que você conheça as relações de arco-metade. Você pode fazer também. Tá? Então eu vou descobrir esse x daqui usando a lei dos cossenos e fazer Pitágoras, que aí eu relaciono o raio com o lado, depois que eu colocar o x em função do lado. Como eu disse, estou pensando em outra estratégia, mas não estou... Bom, teria outra estratégia também que eu estou pensando agora, talvez outra estratégia seria mais interessante. Seria eu me ligar que daqui para cá é 2 vezes o raio, então daqui para cá é 2 vezes o raio, então aqui é o lado do hexágono. Então, se eu puxar do octógono, né? Se eu puxar para cá, se eu fechar para cá, aqui é lado do octógono, aqui é lado. Aí aqui é x, aqui é 2. Dá para fazer de outro jeito também, com Pitágoras. Vou apagar isso aqui, tá, gente? Então, vamos lá. Fazer de outro jeito aqui, presta atenção. Vocês concordam que isso aqui é o centro do octógono? Então, se eu ligar daqui para cá, lembrando que pode fazer como eu mostrei para vocês, pela lei dos cossenos e depois Pitágoras, tá? Só que eu estava pensando numa estratégia mais prática aqui e já estou enxergando uma estratégia que seria um pouquinho mais prática. Vê, isso aqui é raio, isso aqui é raio. Isso aqui é o lado do octógono. Então, se eu ligar daqui para cá, atenção, daqui para cá, isso aqui vai ser raio mais raio também, né? Essa medidazinha daqui é o diâmetro, tá? R mais R. Agora, preste atenção. Se eu puxar daqui para cá, pela própria simetria do octógono, certo? Se eu puxar daqui para cá, formando 90 graus aqui, se vocês não entenderem, vocês falam, tá? Se isso aqui é L, esse pedacinho também é L. Então, consequentemente, como é que ficaria um pedacinho desse, gente? Ó, tudinho daqui para cá é 2R. Tudinho daqui para cá é 2R. Esse pedacinho é L. Então, pela própria simetria de ter um octógono regular, você vai ter que esse pedacinho e esse pedacinho são iguais. Bom, se isso tudinho é 2R, isso aqui é L, então teria 2R menos L dividido por 2. Menos L dividido por 2. E aqui para cá também, né? 2R menos L dividido por 2. Tá? Agora vamos adiante. Quanto equivale cada ângulo interno de um octógono regular? A gente já fez uma continha dessa algumas vezes. Todo mundo sabe como é que calcula o ângulo interno de um polígono regular, né? A soma é n menos 2 vezes 180.
Só fazer n menos 2 vezes 180 e dividir em 8 partes iguais, né? Vamos lá. Um ângulo interno aqui do octógono, ele é 135 graus. Aí preste atenção. Se o ângulo interno é 135, e esse pedacinho aqui é 90, então é claro que esse ângulo aqui fica 45. Idem para cá. Esse ângulo fica 45. E aqui eu posso relacionar, nesse triângulo retângulo, cateto oposto sobre hipotenusa, utilizando relação de seno. Então, olha só. Seno de 45. Cateto oposto. Quanto é o cateto oposto? 2R menos L sobre 2. Cateto oposto sobre hipotenusa, que é L. Deixa eu melhorar essa escrita daqui. Sobre a hipotenusa, que é L. Então, estou usando justamente o seno de 45 para fazer cateto oposto, 2R menos L sobre 2, pela hipotenusa, que seria L. Tá? E aqui eu vou conseguir descobrir a razão entre o raio e a aresta da base. Lembrando que a aresta da base é justamente esse L, né? Claro? Então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, divisão de frações. Repete a primeira. Certo? E multiplico pelo inverso da segunda, ficaria 1 sobre L. Esse 2 já pode voar, né? E aí, meio pelos extremos, ficaria 2R menos L vezes 1. 2R menos L igual a L raiz de 2. O que ficaria 2R igual a L raiz de 2 mais L. Tá? Atenção direitinho. O que ficaria 2R's igual a L, que multiplica a raiz de 2 mais 1. Colocando aí o L em evidência. Posso mandar esse 2 para lá dividindo. Fica que o raio é L vezes raiz de 2 mais 1 sobre 2. Como eu quero a razão entre o raio e a aresta da base, então é só voltar esse L para cá dividindo, ficando já aí direto com a razão entre o raio e o lado desse octógono, como sendo raiz de 2 mais 1 sobre 2, sendo exatamente o que a questão está pedindo e a gente encontrando aí como resposta na letrinha C. Veja, é uma questãozinha que é trabalhosa, óbvio, como vocês estão vendo. Percebam que inicialmente eu ia por um caminho. O primeiro caminho que eu pensei em fazer foi usar a lei dos cossenos e descobrir aquele x, né, em função de L, e depois fazer Pitágoras. Com certeza seria mais trabalhoso, mas daria certo do mesmo jeito, gente. Não tem aperreio nenhum, mas daria certo igual, tá? Ou fazer por esse outro caminho, né? Que foi esse caminho que eu pensei depois, que foi tentar economizar um pouquinho de conta e deu certo também essa outra estratégia. Beleza? Ficou claro isso daí ou não, gente? Sim ou não? Questãozinha trabalhosa, né? Um pouquinho trabalhosa. Massa, mas uma questão bem legal também. Essa questão de octógono cai com muita frequência lá na prova do Enem, tá? Octógono, hexágono, essas coisas todas. Beleza? Então, é isso, pessoal. Parar aqui de gravar.